Ação. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Esse é o novo quadro da Box Hub, foco na meta, tá? Esse aqui a gente vai destrinchar todos o lado por dentro de como você vai chegar nessa sua meta, né? Qual a sua meta? Todo o passo a passo que acontece até você chegar nesse seu objetivo. E hoje a gente vai destrinchar de um passo primordial, principal, que não tem como você chegar a alcançar seus objetivos com uma nutrição, uma dieta, uma alimentação ruim. Hoje eu trouxe aqui a presença do querido nutricionista, meu amigo Mário Machado. Tá aqui, vai tirar todas as dúvidas, vai tirar um papo muito legal sobre as limitações que ele tem com a nutrição, o que ele já conquistou, o que ele traz de benefícios e o que ele vai de se diferenciar no mercado. Mário, pode ficar à vontade de se apresentar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Sou Mário Machado, sou nutricionista clínico esportivo, já atuo na nutrição há mais de 4 anos. Trabalho muito com a questão de emagrecimento, com a questão de suplementação voltada para o emagrecimento e para a promoção de saúde. E hoje estou aqui para responder algumas dúvidas de vocês, conversar um pouco sobre esse universo tão vasto e tão bacana que é a nutrição. É isso aí, a gente vai destrinchar aqui mesmo, realmente. Eu queria começar com as perguntas que são mais frequentes no teu consultório, Mário, seja para mulher ou para homem. Para mulheres, a maioria delas, elas já chegam querendo saber como que vão fazer para emagrecer rápido. Apesar de que a gente sempre conversa que esse emagrecimento não foi tão rápido. Então, aliás, esse ganho de peso não foi tão rápido. Então, é normal que o emagrecimento também não seja. Mas assim, geralmente mulher chega perguntando como emagrecer, como reduzir celulite, como melhorar a questão da aparência mesmo, Sim. que a gente sabe que é uma coisa que conta muito para elas. Já para homens, eu confesso que eles são assim mais fechados. Então, para eu conseguir ali arrancar alguma coisa, alguma resposta do homem, eu preciso perguntar bem e tal. Mas, basicamente, a questão de peso também, como melhorar a saúde. E aquela típica pergunta, vou precisar cortar minha bebida alcoólica para manter o plano alimentar e tal. É basicamente isso. É verdade, eu estava falando um ponto bem interessante, que às vezes as pessoas não se tocam que passaram, tipo assim, 8 anos para chegar aonde elas estão, né? Naquele, tá pesando X, tantos quilos, aí quer que perca todo esse peso em um mês, 2 meses, né? Sim. Só que você passa muito tempo para chegar até o tanto que você está pesando hoje. Essa é uma parte bem importante. Tem outra pergunta que eu queria te fazer. Eu até separei umas perguntas aqui que já foram do Instagram, que se as pessoas estivessem de frente para um nutricionista, o que é que eles queriam saber. É uma pergunta aqui que eu acredito que seja de um nutricionista, que é quais as maiores limitações que o conselho te impede atuando na nutrição? Então, Rodrigo, o nosso conselho ele tem uma regra da gente não poder postar foto de antes e depois de pacientes. Porque, segundo eles, isso vai tornar o ambiente mais desfavorável. É como se eu estivesse falando que o meu serviço presta, porque eu estou mostrando aqui uma prova de antes e depois, e o meu colega que às vezes não vai postar, não presta. Só que isso deixa a gente numa desvantagem muito grande com outros profissionais, eu não diria nem profissionais da nutrição, mas profissionais como coach de emagrecimento ou como personal trainer, que a gente sabe que, por mais que é para a gente trabalhar de forma alinhada, ainda tem uns que gostam ali de prescrever uma dieta também. Né? E aí todos esses profissionais, coaches e tal, eles podem postar foto. Então, é como se a gente ficasse em desvantagem com eles. Nutricionista não pode postar foto de antes e depois, e essas outras profissões podem. Não só essas outras, mas assim, dentista posta foto de um procedimento de antes e depois, esteticista também, Sim. Só a nutrição que não pode. Não pode, então, né? Realmente, acredito que a maior desvantagem que nós temos como nutricionista em relação ao conselho é essa. Essa do antes e depois. Né? Nem fosse para postar uma foto tua, não pode nem do antes e depois? Não pode antes e depois. Eu posso postar resultados. Então, tipo, se eu tiver um paciente que perdeu ali 7 quilos em 2 meses, eu posso pegar aquele resultado da avaliação física dele e posso postar. Mas entendi. A imagem corporal mesmo é não proibido. Pode. Meu Deus. Aí abre mais para esses outros coach alimentares, Sim, né? Sim, abre mais espaço para o outro, que não é nutricionista, se destacar. Então é como se, em alguns momentos, o conselho ele estivesse ali agindo contra a gente, a favor das outras pessoas. Tem alguma norma, alguma lei que regula esses coach alimentares da internet? Nada.
Cara, é pra ter, só que é aquele tipo de coisa. É um trabalho que eu acredito que precisa ser intensificado. Porque, assim, hoje em dia na internet você não tá escondido. Todo mundo tá lhe vendo. Então, se tem coach postando fotos de antes e depois, é porque eles estão se sentindo confiantes que o conselho não vai fazer nada. Exato. Não é uma coisa que eles postam escondido. Eles estão postando pro mundo inteiro ver. Exato. E eu acredito que falta mais do conselho é essa questão de intensificar essa busca por esses profissionais que não são regulamentados como nutricionista, mas estão atuando como, e dar uma prensa maior, enfim, ter um tratamento mais rígido com eles. Controle, né? Porque sim, se tivesse o mesmo controle que tem com os nutricionistas, né? Sim. Seria um jogo mais limpo, né? Mais justo, né? Para todos. Tem outra pergunta também que foi bem interessante, que hoje em dia, com a inteligência artificial, as pessoas já podem colocar, meu metabolismo basal é tanto, sim, e eu quero 10 opções de refeições aqui para mim emagrecer. Joga na inteligência artificial, seja qual for, o ChatGPT, a Gemini, né, do Google, e já tem um trabalho que pode ser feito ali. Tu acha que daqui a 5 anos, o que é que tu acha que pode mudar? O que é que os nutricionistas vão ter que se destacar para sair na frente? Cara, eu acredito que a gente, pelo menos eu, da minha parte, eu não me preocupo com essa questão da inteligência artificial, porque tem uma coisa que ela nunca vai conseguir oferecer para uma pessoa e eu ofereço, que é a humanização. Então, assim, eu não sou um profissional de calcular calorias. Isso aí é até um aplicativo bem antes da inteligência artificial chegar com essa fama toda, já tinha. Né? Existem aplicativos que vão calcular caloria, só que assim, o papel do nutricionista é justamente oferecer uma alimentação que é adequada para aquela pessoa. Até porque eu não vejo vantagem de você pagar um profissional só para calcular caloria. Você precisa, como nutricionista, oferecer todo um tratamento mais humanizado e considerando ali os fatores biopsicossociais dessa pessoa. Eu posso muito bem perguntar aqui no ChatGPT, me dê uma ideia de café da manhã. E aí ele vai falar, você vai comer um atum com pão 7 grãos, uma coisa muito cara, e às vezes essa pessoa que está fazendo essa pergunta, ela não está com condição financeira tão boa para aquilo. Então, a gente precisa alinhar toda essa questão biopsicossocial e também começar a ver aquele paciente não como uma máquina de calorias, que eu vou ofertar isso para ganhar ou retirar isso para perder. Eu preciso ver aquele paciente de um olhar mais funcional também, que é o que eu trabalho muito com os meus pacientes, é justamente a nutrição funcional. Então, assim, às vezes, o chat GPT, ou seja lá qual seja a inteligência artificial, ela vai sugerir um alimento para aquela pessoa, mas eu posso colocar um outro alimento que vai ter um pouco a mais, um pouco a menos de calorias, só que tem uma função a mais naquele organismo da pessoa. Sim. É diferente de eu falar assim, dando um exemplo básico aqui. Ele vai perguntar, um chá que é bom para emagrecer. Aí ele vai colocar lá, chá de... deixa eu ver, um chá verde, que é bom, vai acelerar realmente o metabolismo. Só que se eu, na prática clínica, eu estou identificando que aquela pessoa ela tem muita retenção de líquido, aquele peso dela todo mais derivado de retenção de líquido, por tomar muitos refrigerantes ou por consumir alimentos que vão realmente causar essa retenção, eu colocaria mais facilmente um chá de hibisco ou um chá de cavalinha, que vai trabalhar muito mais a redução dessa retenção de líquidos. Então, assim, a nutrição, com esse olhar mais funcional, ela vai realmente ver aquela pessoa não só com uma contagem de calorias, mas a gente vai escolher alimentos que vão ter ações específicas no organismo daquela pessoa para justamente ajudar ela a atingir a meta dela. Sim, eu entendi muito bem agora, sim, porque cada pessoa é um mundo, né? Cada pessoa tem sua realidade ali, tanto financeira quanto as limitações do dia a dia, né? Não tem como tem a fórmula do bolo, né? Que as pessoas falam, né? Isso aqui serve para você, mas não serve para mim. Verdade. Isso aí não tem como discutir, realmente é bem individualizado, né? Tem outra pergunta também, que eu achei muito interessante, aproveitar que tu já está nessa área de dificuldade de cada pessoa, né? Eu queria saber qual foi o paciente mais difícil para ti, de tanto em relação a muito tempo dela fazer todo o seu plano alimentar errado, quanto limitações tipo intolerante a glúten, intolerante à lactose, que tem uma restrição de alergia. Eu já tive alguns pacientes que, de certa forma, marcaram. Porque quando a gente faz a formação em nutrição, a gente faz um juramento de que a nutrição vai chegar para todos. E aí eu lembro de um paciente que eu tinha, que era da zona rural, que ele estava com diabetes, estava com colesterol alto e tal, e ele não sabia ler. Ele morava numa casa sozinho, a vizinha dele era que ajudava em algumas coisas, e aí foi ela que marcou consulta e tal. Então, assim, na hora da entrega do plano alimentar dele, não tinha nada escrito. Era tudo com imagens. Eu já tinha conversado com ele na consulta e na hora que ele recebeu
o plano alimentar escrito estava lá, tipo, café da manhã, aí tinha a fotinha da aveia, tinha a fotinha de um ovo e tal. Então, assim, um dos pacientes que teve essa coisa mais de diferente, mas quando a gente fala de paciente que é difícil, eu não penso nem naquele paciente que estava ali com excesso de peso ou muito magro e tal. Eu penso naquele paciente que ele tem uma resistência mental a mudar. Porque, assim, querendo ou não, às vezes a pessoa ela se beneficia daquela situação ruim. Por mais que ela não entenda isso, por mais que ela, às vezes, nem reconheça. Mas eu já tive pacientes que estavam cheios de problema e eu falei, agora você tem a nutrição para lhe auxiliar, você tem toda uma rede de apoio para ficar com o filho enquanto você está treinando, fazendo comida e tudo mais, você tem personal lhe ajudando, você tem tudo em mãos para atingir a sua meta. E mesmo assim a pessoa ela fazia de tudo para não conseguir, porque de certa forma, não sei se talvez inconsciente ou conscientemente, ela estava obtendo vantagens naquela situação dela, que era uma situação ruim. Então, essa questão de trabalho mental também com os pacientes é o que torna, às vezes, a profissão não difícil, mas um pouco mais desafiadora. Exatamente. Eu até lembrei de um vídeo que eu vi recentemente, né? Que era um filho falando... A mãe falando pro filho, né? Eu morreria por você. Aí tem um filho falando, mas você viveria por mim? Sim, você fazia atividade física, você vai se comprometer a fazer um cardio, você vai fazer alimentação... Porque isso é mais difícil. Sim. Porque morrer por um filho, acho que acredito que toda mãe faria isso, né? Mas se adequar a todo o plano alimentar para poder ter uma longevidade, ter uma qualidade de vida, para cuidar melhor do filho, é isso que você acha que seria a parte mais difícil, né? Até também para servir de exemplo, né? Porque não adianta falar, eu morreria por você e tá dando ali um exemplo errado que vai, de certa forma, encurtar tanto a vida da mãe quanto do filho. Exato. Porque o filho, a referência que ele vai ter é daquela pessoa dentro de casa. Então... É isso, não é você pensar em morrer pelo seu filho, é você pensar em viver uma vida melhor, tanto para você cuidar dele, como para ele se inspirar também em você. Exatamente. Eu penso dessa mesma forma, porque se você viu o seu pai, você está pequenininho, viu a sua vida inteira comendo alimentação errada, exagerando na bebida alcoólica, no açúcar, em alimentos gordurosos, a sua realidade, querendo ou não, vai ser essa. Do começo da sua vida até ali a adolescência. Aí para você chegar numa parte que você precisa mudar, não, isso aqui eu nasci criado assim, por que eu vou mudar? Isso é o certo, né? Sim. Que a pessoa via. É bem mais difícil, complicado você mudar isso daí. E é aí também que entra aquela parte de fazer um trabalho mais mental. Eu sempre falo com as pessoas que o emagrecimento ele é muito mental. Não é só o fato de você, vou pensar em emagrecer e vou emagrecer sozinha. Para algumas pessoas isso até faz um pouco de sentido para quem acredita realmente só nessa questão de mentalizar tudo. Mas assim, é você começar a reinterpretar o porquê de você estar comendo desse jeito. Às vezes a pessoa está comendo em excesso, não é porque ela tem essa vontade, é porque o pai dela comia muito, a mãe dela comia muito, o avô comia muito. Só que quando a gente vai ver o porquê tudo isso, é porque às vezes o tataravô era uma pessoa que tinha restrições alimentares, seja por... condição social, por condição financeira, e aí quando as coisas começam a dar certo, a pessoa fala assim, agora eu vou comer muito, eu vou comer muito arroz. Aí isso vai passando de geração em geração, e quando já chega naquela fase da pessoa que nem tem tanto essa questão de precisar provar para si mesmo que tem ali a fartura, ela come muito só por costume, por um costume que é da família. Então, é aquela coisa, você tem que tratar também muito essa questão mental do social, paciente. Né? Verdade, isso faz muito sentido. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui que eu tinha anotado, que foi muito boa. Para ti, hoje, assim, quais os suplementos que são indispensáveis para a pessoa que está na alta performance, que trabalha com a mente o tempo todo, que não pode desligar enquanto está num horário de trabalho? Cara, eu acredito que dá para a gente fazer uma crononutrição usando alguns suplementos. Então, assim... às vezes eu fico com receio de falar um suplemento tal e a pessoa vai tomar aquele suplemento no horário errado. Vamos falar três suplementos. Então vamos falar aqui de uma estratégia que eu faria para uma pessoa que precisa dessa rotina mais agitada. É isso? Vamos lá. Eu começaria o dia dessa pessoa com a suplementação de cafeína, para ela já começar o dia bem bacana. Nesse momento também é um momento bom para a gente trabalhar a questão de saúde, e não só a questão do desempenho físico, de deixar ela mais alerta, mas colocaria um probiótico, uma vitamina B12, uma vitamina D, que já vai auxiliar na saúde dessa pessoa. Ao longo do dia, a gente poderia colocar uma coenzima Q10, que já vai dar uma disposiçãozinha a mais, mas sem o mesmo efeito da cafeína, que vai agir diretamente no sistema nervoso. A coenzima não, ela vai já ali nutrir as mitocôndrias, dando um pouco mais de energia, só que aquela energia
mais fisiológica, sem deixar a pessoa tão ligada. Sim. E aí, no final do dia dessa pessoa, quando ela já tivesse feito os compromissos, treinado e tudo mais, a gente poderia colocar uma suplementação que vai ajudar ela a relaxar. Até porque, às vezes, não adianta eu estar tacando suplemento energético nessa pessoa o dia todo, porque pode ser que no final do dia ela não tenha um bom sono, e aí já vai, no dia seguinte, prejudicar o rendimento dela. Exatamente. Então, no final do dia, eu seria favorável a colocar ali um magnésio treonato, uma melatonina, algum chazinho de cidreira, alguma coisa que realmente vai ajudar ela a dormir bem, para aí sim, no outro dia ela acordar naturalmente mais disposta e ainda ter um desempenho a mais por conta do uso dos suplementos. Sim, exatamente. Acho que eu colocaria todos esses. Acho que o único que eu adicionaria ali a mais era o ômega, que eu não vivo sem... Sim, também é essencial. Sem ômega eu não vivo. É o único suplemento que na minha casa ali tem estoque. E que a gente precisa, né? Não tem como falar assim, ou tomo ômega, eu vou comer alguma coisa aqui, porque realmente... Para a nossa realidade, da nossa região, o ômega ele é essencial. É essencial, né? Eu gosto demais. Assim, no teu dia a dia, qual a tua suplementação? Atualmente? Eu estou tomando vitamina B12, estou tomando a vitamina D, creatina. Retornei agora, porque eu passei um período em outra cidade, então deixei a minha aqui, acabei que não tomei mais, voltei a tomar ela agora. E às vezes eu faço uso da coenzima Q10, faço uso de multivitamínicos, coisas que vão realmente me ajudar a ficar com uma melhora de saúde, não pensando só na questão de performance, de treino. Excelente, excelente. É muito bom ver que o mercado da suplementação, agora acho que para mim, atualmente é o mercado que mais cresce. Se você ver loja de suplemento, farmácias, a própria CIMED que a gente estava comentando, né? Agora já tem uma linha de suplementação, né? E está crescendo cada vez mais. O Neymar lançou uma linha de suplementação, tá todo mundo entrando nesse meio, né? Eu acho que, assim, para a área que mais cresce, uma área que tem muito a crescer ainda. É bom que cada vez mais esse mercado, expandindo, né, se desmistifica aquilo que antes que a gente via nossas mães falando, né? Você está usando bomba, isso aí é bomba, né? Sim. Eu acho que é bacana também a gente abrir os olhos das pessoas para essa questão de que suplementação não é só para treino, é para saúde. Porque às vezes você pensa assim, em loja de suplementação, tem a coisa para quem malha, tem coisa para quem treina. E não necessariamente só tem isso. Tem coisa para saúde, tem suplemento que é para diabético, que também serve para uma pessoa que treina. Tem suplemento que vai ajudar a controlar uma glicemia de uma pessoa que está ali na pré-diabetes, mas também serve para uma pessoa que treina. Então, assim, as pessoas precisam abrir mais o olhar dela para esses produtos, que não são só produtos para a questão de performance esportiva. Eles também servem e muito para a questão da saúde. Exatamente isso daí. Hoje em dia, antes a minha mãe chegava um whey lá, não, já vai começar, né? Já vai começar, depois tá com uns problemas aí, né? Aí hoje eu vou pra casa, ei Rodrigo, traz aí meu ômega 3, traz minha vitamina, meu colágeno. E a gente sabe que hoje em dia, até para essas pessoas mais idosas, essa suplementação que antes era utilizada mais para pessoas mais jovens, ela é muito útil. Ou a própria creatina, que já vai ajudar ali na manutenção da massa muscular. E a gente sabe que para idoso, qualquer quedinha já vai fraturar um osso e tal. Então, o idoso que está tomando a creatina e está fazendo um treino, ele já vai ter um fortalecimento muscular que na hora de uma queda já vai evitar o pior de acontecer. Exato. Eu digo isso porque eu tive agora na família uma tia que levou queda tipo do chão para o chão e fraturou o osso do fêmur e tal. Então, assim, se fosse uma pessoa que treina, ela já teria um fortalecimento muscular protegendo esse osso para evitar o pior de acontecer. O mesmo com o whey protein. A gente sabe que a pessoa, ela, quando chega numa idade mais avançada, ela tem uma perda de massa muscular muito grande e o whey vai ajudar nessa sinalização da síntese proteica. Então, assim, é o que eu realmente acabei de falar. É a gente abrir os olhos para esses produtos que não são só para um público jovem que treina. Exato. É também para um público mais idoso e que busca saúde e qualidade de vida. Exatamente, a palavra é exatamente essa mesmo. Eu vejo cada vez mais pessoas entrando na loja da terceira idade, né? Que já vem, eu quero a creatina tal, creatina de tal marca. Aí, Rodrigo, me explica aqui por que essa daqui é diferente dessa. Pessoas que já estão suplementando da terceira idade, que às vezes nem praticam tanto atividade física assim, mas sabem dos benefícios, né? Cognitivo, da creatina, da preservação da massa muscular, né? Com o whey protein, que já fazem até me dão alguns conselhos. Esse whey aqui é bom, isso aqui eu não gostei tanto, né? Isso é interessante, é bom ver cada vez mais a suplementação sendo desmistificada, né? Eu gosto demais. Tem outra pergunta aqui também que me fizeram, que eu gostei, achei bem interessante.
Se você fosse do conselho, voltando da questão do conselho, né? Se fosse do conselho, quais outras coisas tu mudaria para melhorar a visão da nutrição para os nutricionistas? Eu acho que basicamente duas coisas que seriam fundamentais. Primeiro, era regulamentar essa questão da foto de antes e depois, até porque os nutricionistas eles iam poder mostrar ainda mais o trabalho deles. E segundo, era intensificar mais ainda a importância do profissional de nutrição. Porque a gente sabe que, de uns tempos para cá, a nutrição ela tem tomado uma proporção muito grande na questão de qualidade de saúde, qualidade de vida e tal. E eu ainda vejo que o conselho ele deixa uma coisa muito mais... Ele subestima, eu acredito que é isso, ele subestima o nosso papel. Enquanto a gente vê que a nutrição está evitando progressão de doenças neurodegenerativas, está evitando coisas realmente mais sérias, o conselho está muito empenhado em mostrar a fruta do mês, em mostrar a safra do mês no Instagram. Então, assim, é como se o papel da nutrição na vida das pessoas fosse desse tamanho e o conselho está fazendo isso. Está fazendo uma coisa muito menor. Entendi. Tipo, botando uma lupa no canto errado, né? Sim. Exatamente. Acredito que tem muita gente reclamando. Eu acho que a maioria dos nutricionistas que atendem lá na clínica também falam isso, que o conselho, ao invés de aumentar o volume de atendimento, diminui e proíbe coisas que chega até no e-mail das pessoas, né, as notificações, sim. Você tem que postar pelo menos 3 marcas diferentes, quando você vai fazer um post sobre suplementação? A gente não pode dar a entender como se eu estivesse favorecendo uma marca só. Então, esse é também um dos outros pontos negativos. Sendo que no próprio aplicativo que a gente usa para montar os planos alimentares, na hora que eu coloco lá, tipo, Psyllium, já vai aparecer o Psyllium de uma determinada marca. Então, assim, até os aplicativos, eles se beneficiam disso, mas a gente não consegue, não tirar um benefício, mas assim, tem uma limitação muito maior em relação a marcas, em relação a parcerias e tudo mais. Entendi. Mário, eu queria saber agora, um pouco polêmica essa daqui também, porque acho que a nova geração, assim, que eu vejo particularmente no Instagram, né, foca muito mais em contar calorias do que contar que um alimento seja saudável ou não. O valor nutricional desse alimento, né? Por exemplo, eu tomo Coca Zero, mas tipo, eu sei que isso não é saudável, não é pra mim estar tomando todo o tempo, né? Eu acredito que as pessoas estão contando mais calorias. Eu vi até um meme que era sarcasmo, né? Aí tinha um nutricionista lá da nova geração, aí tinha um vape e um cigarro. Podem consumir, 0 calorias, à vontade. Como é que tu vê essa contagem de calorias e o valor nutricional de uma dieta? Eu acho que falta nisso a pessoa também ter um olhar mais funcional para essa questão toda. Porque, assim, imagina se fosse só em relação à contagem de calorias. Eu poderia muito bem montar uma dieta para uma pessoa que está buscando emagrecimento com, de manhã, uma coxinha, de tarde, um hambúrguer, de noite, um pastel. Só um exemplo aqui bem clássico. Se essa dieta, se a contagem dessas 3 calorias, dessas 3 comidas ao longo do dia for... deixar em déficit, né? For deixado em déficit, essa pessoa vai emagrecer. Só que o que é que eu estou também tendo que prestar mais atenção? É na questão da qualidade desse alimento. Então, assim, é o que eu até já falei, a gente não é uma máquina de contar calorias, isso é uma máquina funcional. Então, se eu tenho lá uma refeição que é pobre em calorias e rica em nutrientes, eu preciso associar muito bem essas duas coisas, entendeu? Eu preciso ver a questão de nutriente e a função que aquele nutriente desempenha no meu corpo e deixar de lado essa questão só de contagem de calorias. De calorias, né? Exatamente isso daí. Eu vejo isso demais e assim, não me formei ainda em nutrição, tô fazendo, né? Mas é uma coisa que pra mim não faz sentido eu ficar só contando calorias sem saber do valor dos alimentos, né? É uma coisa que pra mim não faz sentido. Não sei daqui pro final terminar a nutrição vai fazer, mas pra mim, por enquanto, não faz não. Mário, se tu não fosse nutricionista, qual seria a tua outra profissão? Cara, eu acho que alguma coisa em relação a ser professor, que é uma coisa que eu já tive algumas experiências, mesmo ensinando na área da saúde, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Talvez alguma coisa também com inovação, que é uma parte que eu considero que é um ponto forte meu. Tá sempre pensando em alguma ideia, alguma coisa assim. Então, isso eu vou aplicando ali na nutrição, que é a minha profissão. Então, querendo ou não, no atendimento, eu também sou um pouco professor, porque eu estou explicando para aquela pessoa como que funciona.
Eu estou sendo também um pouco inovador, porque eu vou estar sempre buscando ali alguma coisa de diferente para aquela pessoa entender aquela conduta que eu estou tendo com ela. Mas, respondendo a pergunta, acho que seria isso. Ou professor, alguma coisa em inovação. Ia trazer as mesmas vertentes que a nutrição traz, né? Sim. Só que para outra profissão, né? Para outras áreas. Mário, hoje no teu consultório chegam mais pessoas querendo ganhar massa muscular ou perder gordura? Na verdade, é os dois ao mesmo tempo, né? Mas o emagrecimento é disparado. Disparado, né? Até porque é aquele tipo de coisa. Como eu vim de cidade pequena, tem aquela coisa do boca a boca. Então, uma pessoa emagrece, aí chega outra. Como foi que tu fez para emagrecer? Aí foi lá no nutricionista, aí chega mais outras. Como foi que fulano e fulana fez para emagrecer? Então, vai aquela coisa realmente do boca a boca ainda muito forte. E isso vai se espalhando. Então, assim, por conta disso, de eu ter muitas pacientes de emagrecimento, tem muito mais gente procurando a consulta para essa questão de perder peso do que para o ganho de massa muscular. E até pela uma questão mais geral mesmo, né? Acredito que hoje em dia tem muito mais pessoas interessadas em perder gordura do que ganhar massa muscular. Por mais que algumas tenham depois como objetivo posterior o ganho de massa. Mas acredito que a maioria está realmente buscando perder uns quilinhos. Focando, né? Eu acredito que o mercado, assim, para a área da nutrição, da suplementação, ela sempre está inovando, sempre está expandindo, né? Você vê novos produtos, novas pessoas entrando, muita academia abrindo, né? Eu acredito que está, assim, pelo menos um foco geral, as pessoas estão querendo se alimentar melhor, estão querendo trazer melhor essa vida saudável, né? Sim. Assim, para ti, quais são os melhores meses que as pessoas mais procuram nutricionistas? Você acredita que é o carnaval, né? Agora que vai começar. O projeto carnaval tá aí com tudo. Acho que nesse período aqui de janeiro até o carnaval é realmente um período que as pessoas têm esse interesse maior. E naquela parte ali, chegando mais no meio do ano, que é onde as pessoas têm uma facilidade maior. Até porque, assim, muita gente tem a limitação de fazer uma reeducação alimentar no final do ano, por mais que tenha assim, essas datas comemorativas que servem como inspiração, como objetivo. Então, agora nesse mês de janeiro, a pessoa quer emagrecer para o carnaval. Às vezes em novembro, a pessoa quer emagrecer para o ano novo. Réveillon, né? Só que tem sempre aquelas questões a mais, que tem ali os gastos com a escola do filho, ou às vezes tem festa de final de ano. Então, tem essas questões mais sociais que a gente também precisa levar em conta. Mas é basicamente isso. Comecinho do ano, meio do ano, é o período que as pessoas estão mais focadas mesmo. Mais buscando ali, né? Sim. Mário, me fala 3 alimentos que tu acha indispensável para uma pessoa que quer emagrecer. 3 que tem que se encaixar nessa dieta dela aí. Certo. Saborosos e que tem baixa caloria, né? Posso pensar em um que não é saboroso, mas ainda na proposta do emagrecimento. Pode sim. E voltado também para a nutrição funcional. Primeiro, a cúrcuma, que ela vai ajudar muito nessa desinflamação corporal. E aí eu sempre falo que um organismo inflamado ele é mais difícil de emagrecer. Então, incluir a cúrcuma ou num shot matinal, ou no tempero da proteína e tudo mais, vai ajudar bastante. O próprio café, quando consumido sem o açúcar, a adição do açúcar, ele vai ter um efeito mais termogênico. Então, ele vai também ajudar não só a não ter uma caloria, mas ele vai ajudar a aumentar a quantidade de calorias que essa pessoa está queimando durante o dia. E um outro que a gente poderia pensar seria algum alimento, e aqui eu até generalizo um pouco mais, algum alimento que vai ajudar na questão de saciedade, que não é bem um alimento, mas tipo um alimento sólido, que a gente está pensando assim numa coisa mais sólida, mas a inclusão de fibras alimentares na dieta. Então, você temperar ali algum suco, alguma salada, com um pouquinho de psyllium ou com um pouquinho de farinha de maracujá, às vezes até uma sementinha de chia também, são alimentos assim que vão ajudar demais nas principais queixas das pessoas, que é a questão de fome e de metabolismo mais lento. Sim, sim, perfeito, excelente. Tanto a cafeína como na forma do café, né? Que ela vai dar um aumento maior, né? Nesse gasto calórico, quanto não tem nenhuma caloria, né? A cafeína também tem propriedade de inibir apetite, né? Sim, que também então já vai ajudar nisso também. Ajuda também, né? O probleminha do café é só a mesma questão quando a pessoa adoça e aí ela fica tomando vários ao longo do dia. Porque se você tomar ali, tipo... Claro que não no período da noite, porque pode prejudicar o sono, mas ao longo do dia, você tomando ali umas pequenas doses de café, você vai acelerar o seu metabolismo.
Já se for o café adoçado com açúcar, por conta desse açúcar, você vai gerar uns picos de glicemia. Então, por conta do açúcar do café, que já não é interessante, mas ele sozinho pode ser uma ótima opção. Tem gente também que às vezes se deixa viciar um café porque justamente inibe o apetite, né? Aí não, vou tomar um cafezinho aqui, aí pula uma refeição. Vou tomar um cafezinho aqui e pula outra refeição. Aí durante o dia não comeu pouquíssimo, aí quando chega à noite faz uma alimentação que está totalmente fora da dieta, né? Uma outra coisa também interessante do café é a questão que às vezes ele mascara uma deficiência nutricional que a pessoa está tendo. Então, assim, às vezes você tá tomando cafezinho todo dia, todo momento, não é porque você gosta tanto do café, é porque você tá ali com a B12 baixo, com ferro baixo, e aí você tá naquele cansaço, e aí, não, vou tomar um café para dar uma energizada a mais. Então, é por isso que a gente precisa realmente dessa investigação toda na hora da consulta com o paciente para ver se não tem alguma falta de algum nutriente, alguma coisa que tá deixando ele mais letárgico, mais cansado, a ponto de ficar dependente do cafezinho. Bem observado, viu? Bem observado. Porque às vezes, vou tomar um cafezinho aqui para começar o dia. Vou tomar um cafezinho aqui porque eu comi aqui alguma coisa, eu fico mais cansado. Sim. Aí vou tomar um cafezinho porque eu acabei de almoçar. Vou tomar um café porque eu acabei de lanchar. Aí fica assim, desse tempo todo atrás do café, né? Você não sabe quais são as vitaminas que estão faltando ali, né? Sim. Teve outra pergunta, Mari, que eu tive no Instagram, que foi quais os 3 alimentos que tu acha que são superestimados, que parecem que todo mundo coloca na dieta, que todo mundo consome, mas que não são tão assim, os bambambãs de uma dieta, que dava para substituir facilmente por outros. Eu acredito que esses alimentos que são mais enfeitados, tipo algum pão com 7 grãos, com alguma coisa assim, sendo que dá para consumir um pão normal e redistribuir esses outros alimentos que estão ali como ingrediente dele, em outras refeições. Vou até falar um meio polêmico aqui para algumas pessoas, mas a questão do doce de leite, que foi bem comentado ultimamente como pré-treino, e aí isso gera, esse excesso de informação pode gerar uma confusão na mente das pessoas, porque elas veem assim: fulana de tal, que tem um corpinho bem magro, tá comendo um doce de leite, então também vou comer no meu pré-treino. Sendo que nem todo mundo necessita de um pré-treino realmente bem calórico, que é o caso do doce de leite. Então, o segundo seria ele. E um terceiro, eu acho que eu posso pensar nessas comidas que são vistas como industrializados saudáveis. Então, às vezes, ali tem um biscoito que tem uma Nesfit, né, por exemplo. Uma coisinha assim, mais com uma pegada mais saudável, só que quando você vai ver a lista de ingredientes, tá tão bom, tá tão ruim ou pior do que um convencional. Exatamente, esses biscoitos Nesfit, essas coisas que tem fit no final, você pode olhar a tabela dos ingredientes lá, a relação de caloria, que ela tem praticamente ou até mais calorias do que os não fit, né? E às vezes compensa uma coisa pela outra. Exato. Tipo, é uma bebida que vai ter menos calorias, só que ela tem mais sódio. Então, vale muito a pena a pessoa realmente avaliar detalhadamente esses alimentos. Exatamente, tu pegou o doce de leite aí, eu vou entrar no gancho aqui, falando com meus amigos lojistas de suplemento, que acabou as vendas de pasta de amendoim no mercado aí, porque ninguém mais come pasta de amendoim, porque todos os nutricionistas falam, deixe isso por isso, deixe pasta de amendoim por isso. Aí pronto, não tem mais ninguém atrás de pasta de amendoim, como se fosse um eterno vilão, um péssimo alimento, né? Só que cada objetivo tem a sua função, né? Se a pessoa quer ganhar mais peso, precisa de mais calorias, a pasta de amendoim é fenomenal. Só que eles colocam como se fosse um vilão total, né? Ninguém pudesse, né? Me fala aí, assim, que alimentos em que dieta encaixaria muito bem a pasta de amendoim? Numa dieta de perda de peso. Olha a polêmica aí. Indo aí contra o que algumas pessoas falam, mas assim, a gente vê, é o que eu sempre falo, eu acho que em todas as vezes que eu vou falar de nutrição, eu vou sempre estar falando de nutrição funcional. Eu não tenho uma pós em nutrição funcional, mas eu tenho um trabalho muito em cima disso. Então, assim, a gente vê aquilo ali além da caloria que aquele alimento tem. Vamos pensar aqui numa paciente que, não aquela paciente toda fit, que já está ali há tempos na academia, mas uma pessoa que está começando agora, que já está precisando de uma coisa mais básica, não está naquele nível mais avançado. Para essa pessoa, é muito mais vantajoso ela comer uma bananinha pequena amassada com um pouquinho de pasta de amendoim e um pouquinho de whey, que fica como se fosse um doce gelado, do que ela está comendo um pote de sorvete.
Então, numa dieta de emagrecimento, a gente consegue encaixar essa parte de amendoim. Uma outra coisa também é na questão mesmo da pessoa que está buscando o ganho de peso, que é um alimento mais calórico, mas assim, não é porque é mais calórico, porque a gente precisa entender uma coisa. Amendoim é mais gordura, apesar de que é uma gordura saudável. E carboidrato, quando a gente vai pensar em calorias, o carboidrato ele tem 4 calorias e a gordura ela tem 9 calorias por cada grama. Então, assim, querendo ou não, a gordura ela vai ter um pouco a mais de calorias, só que ela tem também a questão da funcionalidade. Então, digamos que se eu for montar uma dieta com um padrão mais mediterrâneo para uma paciente, que é focado em desinflamação corporal, eu posso muito bem usar a parte de amendoim, porque ela tem essa gordura, só que é uma gordura boa. É uma gordura que vai gerar saciedade. A gente às vezes esquece muito de falar desse papel da gordura, de geração de saciedade. E também vai ajudar nessa desinflamação, porque dentro das gorduras a gente tem aquela gordura que é mais saturada, que é uma gordura ruim, que a gente chama, Sim. e a gordura monoinsaturada e poliinsaturada, que é o caso das gorduras do amendoim. Então, assim, é gordura? É mais calórico que um carboidrato, no caso, 1 grama de gordura mais que 1 grama de carboidrato? Sim, só que é mais benéfico também. Em alguns casos, a gente pode muito bem usar ela sem ter esse medo todo. Dá para voltar a consumir a parte de amendoim. A gente tem uma pergunta aqui no chat do canal Box Free Software que perguntou: o déficit nutricional pode atrapalhar no emagrecimento? Na verdade, o déficit ele é fundamental para o emagrecimento, porque assim, imagina que o seu corpo, supondo que você vai hoje numa consulta comigo, eu vou fazer lá todos os exames e eu vou ver que hoje você gasta 1.500 calorias para você se manter vivo, ativo, saudável. A partir do momento que você quer emagrecer, eu preciso reduzir a sua quantidade de calorias que você está ingerindo para abaixo de 1.500, porque nisso é que você vai entrar em déficit. Déficit calórico nada mais é do que restrição de calorias com base no que você gasta durante o dia. Não com base na atividade física, mas com base no que você gasta durante o dia para se manter vivo, ativo e tal. Se fosse o caso de ganhar peso, eu ia trabalhar com umas 2.000 calorias, que no caso é um acréscimo a mais de caloria com base no que você gasta durante o dia. Então, respondendo à sua pergunta, o déficit ele não vai atrapalhar, mas ele é fundamental para a sua perda de peso. Eu acho que talvez nessa pergunta ele também ele queria encaixar aquilo que a gente falou. Se mesmo o déficit calórico pode ser prejudicial, né? Tipo aqueles alimentos que a gente falou, vou comer uma coxinha e um hambúrguer, pronto, estou no déficit. Sim. Mas mesmo assim não estou comendo alimentos saudáveis, né? Se a gente for olhar por essa ótica, sim, a resposta seria sim, porque ela estaria em déficit calórico, mas ela estaria comendo um tipo de alimentação que vai ajudar a inflamar mais o organismo dela. Então, é o que eu sempre falo, células de gordura elas vão ter mais marcadores inflamatórios que vão ajudar a inflamar mais o corpo e, consequentemente, prejudicar a pessoa de emagrecer. Ela ia emagrecer sem preservar massa muscular também, sim. Né? Emagrecer sem ter saúde, né? Que é o foco, né? Eu acredito que tem assim nessa pergunta, se o déficit calórico tem algum, só ele pode ser saudável. Eu acredito que não. Tem que ser um déficit, mas um déficit com qualidade, né? Sim, sim. Eu acho que é mais ou menos essa pegada aí. Vou separar mais uma pergunta aqui que eu tinha anotado. Só mais um comentário. David Nunes falou assim: 2 especialistas batendo papo. Aí sim. Aí é gênio mesmo. Pronto, uma coisa bem interessante que eu tinha visto já bem no começo, assim que a gente se conheceu. Acho que tu é um dos únicos nutricionistas que tem conteúdo na internet, no KiwiFi. Produtos digitais. Produtos digitais, que tu trouxe já. Aí, tu se inspirou em alguém, tu se inspira em alguém, ou tu já buscou isso porque era o futuro já? Na verdade, essa questão do digital caiu na minha vida de uma forma assim inesperada, porque a questão foi o seguinte: eu estava viajando e aí as meninas da clínica marcaram o paciente para uma segunda-feira e na hora eu não estava lá, porque eu estava viajando para uma praia, o paciente estava me esperando na clínica em Grande, eu falei, não tem como eu atender essa pessoa agora. E naquilo me veio um insight de pensar assim, eu preciso atender essas pessoas sem estar presente em todos os momentos. Então me veio a ideia de criar um produto digital voltado para o emagrecimento, que ele tem um diferencial da consulta, porque a consulta eu consigo trabalhar aquela coisa mais específica com a pessoa. O produto digital não é que ele vai ser ruim, mas ele não vai ter essa parte de atender especificamente aquela rotina daquela pessoa com base no que ela come. Então, já tem lá
os planos alimentares montados, já tem todo um cronogramazinho para a pessoa fazer, e ela vai fazendo tudo que está proposto lá, consegue também ter resultados ótimos, mas tem esse diferencial da consulta presencial e para o programa de emagrecimento. Assim como o e-book, que é como eu falo, a nutrição ela precisa atingir todas as pessoas, então a pessoa que não está podendo investir o valor integral de uma consulta, ela pode comprar o e-book, que tem lá no valor bem acessível, e ela consegue ir colocando aquela alimentação mais saudável em prática. É como se fosse ali um produto mais de entrada. Então, ela primeiro ela conhece esse produto, ela vai se familiarizando com essa alimentação mais saudável, e aí quando ela estiver pronta, ela pode se organizar para ir na consulta. Ótimo. Mas a inspiração foi essa mesmo, foi a necessidade de atender várias pessoas sem estar presente com elas ao mesmo tempo. Eu gosto de falar isso aí, é o problema que gera a solução, né? Você sempre Sim. tem que ter uma barreira ali para poder criar algo novo, né? E eu acompanhei. Aí lá nos e-books tem todas as calorias de cada receita, tem toda a forma de preparar, tudo direitinho, né? Tem um e-book que é só de receita, né? Tem um e-book que é só de receita. Ele não tem especificando as calorias, mas ele tem modo de preparo, tem a fotinha, tem tudo lá, organizada nas receitas que eu mais trabalho com as minhas pacientes, então as que eu vejo que funciona bem. E não só a questão de receita de salada, de coisa assim, mas tem doces também, tem coisas que a pessoa é realmente o produto que ela vai ali começar a se familiarizar com essa alimentação mais saudável, sem abrir mão daquelas comidas gostosas que ela tanto aprecia também. Ótimo, acho que é tipo uma substituição, né? Você fazer aquela introdução, vou tirar o sorvete aqui, mas vou fazer um sorvete proteico, vou fazer algo ali que já está perto dela, só que deixar uma forma mais nutritiva, né? Mais saudável. Eu acho muito, muito interessante. Desses cursos, Maras, qual tu achou mais difícil de produzir? Desses materiais digitais? Eu acredito que o próprio programa de emagrecimento, porque é uma coisa mais elaborada. Dentro dele já tem e-books também, então ele é uma coisa mais complexa. Tem as 4 dietas, aí tem as dicas de treinos para fazer, tem os vídeos explicando cada estratégia alimentar. E assim, uma dificuldade, não minha, mas das pessoas, pelo menos aqui da nossa região que eu encontrei, foi justamente de se adaptarem nesse formato mais digital. Porque quando eu coloco ela lá no programa de emagrecimento e ela vai tendo que fazer isso um pouco mais sozinha, não que eu não vá auxiliar as pessoas, mas assim, eu não tô lá fisicamente com ela. Então, para algumas pessoas, elas ainda têm essa dificuldade de ter que ir lá no vídeo, ver como é que é a estratégia e tudo mais. Eu percebo que as pessoas, pelo menos um olhar meu aqui, algumas pessoas da nossa região, elas ainda têm essa dificuldade com a coisa mais digital. Elas preferem mesmo algo mais presencial. Acredito que sim, que você tem um contato ali, tem dúvidas que só no cara a cara a pessoa consegue tirar, né? Algumas coisas que limitam mais. Tava pensando aqui, lembrando de um cliente que veio lá na loja que falou que passava muito tempo consumindo coisas industrializadas porque isso gerava mais prazer, né? Aquela liberação de dopamina na cabeça da pessoa. Tem muitos alimentos desse, um hambúrguer, um sorvete, que isso libera muito mais dopamina e faz com que a pessoa sempre consuma ali corriqueiramente, né? Mais vezes, né? Aí foi aí que eu trouxe a ideia, né? De fazer, cara, pode preparar aqui com um leite desnatado, um whey, preparar ele bem gelado, fazer tipo um milkshake, né? Como é que tu trabalha essa galera que já é mais viciada nesses fast foods? Como é que consegue substituir essas alimentações? Eu consigo trabalhar com elas tanto essa substituição do mais industrializado para o mais saudável, adaptando aos poucos, até porque é o que eu falo, não adianta eu tirar ali de uma pessoa que é viciada num sorvete e colocar uma salada de fruta para ela, então não vai aceitar bem. Exato. Mas a gente consegue ir fazendo algumas receitas que ficam bem parecidas. O próprio, que eu falei agora há pouco, o whey com a semente de chia e o iogurte, fica muito parecido com sorvete. E aí não tem aquela coisa de, é saudável e é ruim. Não, dá para ficar um sabor bem bacana. Outra coisa também é a gente trabalhar com a pessoa essa parte mental do que essa alimentação representa para ela. Porque quando a gente volta, e eu sei que isso parece ser um pouco fora de contexto, às vezes até muito despercebido pelas pessoas, quando a gente vai realmente ver ali a questão da antropologia alimentar, algumas pessoas têm aquela sensação de que eu comprando um alimento mais industrializado, isso me dá uma sensação de poder a mais. Porque lá antigamente a gente tinha aquela coisa de que quem comia
uma carne de lato, uma coisa industrializada, era realmente quem tinha um poder aquisitivo maior, e as pessoas com a renda financeira mais baixa só comia uma fruta, uma coisa assim. Então, quando a gente vem avançando, que as pessoas vêm tendo uma qualidade de vida melhor, tendo uma condição financeira melhor, as pessoas buscam esse alimento que lá antigamente era tido como uma coisa de rico, entendeu? Elas buscam mais esse alimento mais industrializado. Então, essa questão dessa reinterpretação da alimentação na parte mental com os pacientes, eu também busco muito fazer. Porque é uma coisa que a gente não pode deixar passar batido. É verdade, né? A pessoa, nunca pude consumir, agora que eu tenho uma condição melhor, Sim. vou consumir à vontade, né? Também. E é engraçado que esse ciclo da alimentação saudável, ele deu todo um giro, porque lá para antigamente, quem comia mais uma coisa mais natural era aquela pessoa que realmente não tinha, que ela comia o que a natureza oferecia para ela. E aí quem comia mais uma carne bovino, uma carne vermelha, era uma pessoa com uma condição aquisitiva maior. Melhor, né? Hoje em dia, se você for ver a alimentação de uma pessoa com poder aquisitivo mais alto, que frequenta bons médicos, bons profissionais de saúde, você vai ver que ela não vai ter essa alimentação tão industrializada, uma carne tão vermelha, esses alimentos que são, de certa forma, mais inflamatórios, porque elas perceberam que o que realmente fazia sentido para elas era voltar para aquela alimentação mais básica, mais saudável, mais natural. É tanto que a gente vê hoje em dia alguns produtos que são naturais com preço até um pouco mais elevado do que esses produtos que são mais industrializados, essa coisa mais fácil mesmo. Verdade, isso é verdade. A gente está falando aqui, tu entrou num ponto agora que legal, que eu achei interessante, que eu vejo na minha bolha do Instagram, tem bastante agora gente fazendo dieta carnívora, né? Que é basicamente Sim. você comer carne, manteiga e... Não me lembro, não recordo mais o outro alimento, né? Basicamente tem muita gente comendo carne e manteiga, praticamente, né? Que é fonte de gordura saturada e a carne que é uma proteína, né? Como é que tu enxerga as deficiências que essa pessoa tem numa dieta e se tem algum ponto positivo nessa dieta? Eu vejo muito a questão dela causar uma inflamação no corpo dela, porque querendo ou não, são alimentos da natureza, só que até o que vem da natureza a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque tudo demais é veneno. E aí esse excesso de carne vermelha, não é que a carne vermelha ela vai inflamar, mas a partir do momento que você retira a carne vermelha do seu paciente, se você for fazer um exame para ver ferritina, PCR, alguma coisa que vai sinalizar inflamação, você percebe que está menos inflamado o corpo dela. Então, para deixar bem claro, eu não estou dizendo aqui que a carne vai inflamar num nível alto, mas a partir do momento que você retira essa carne vermelha, você tem menos inflamação. Então, a pessoa que está comendo mais carne vermelha, está comendo essa manteiga que, por mais que seja natural, é derivado do leite, aí tem o colesterol, tem aquela gordura saturada, eu vejo mais malefícios do que benefícios. É claro que se você está cortando carboidrato, automaticamente o nutriente que vai fornecer energia, no caso carboidrato, você não vai estar dando para o seu corpo. Então, o corpo vai se obrigar a usar a gordura corporal para fazer essa produção de energia. Só que a gente também precisa entender uma coisa. Até para essa digestão dessa proteína, você precisa de energia. Você precisa de um pouquinho de carboidrato. Então, quando eu não estou dando esse outro nutriente suficiente, é como se aquela proteína que eu estivesse comendo ali, ela não fosse totalmente aproveitada para a questão de ganho de massa muscular ou para o emagrecimento. Uma partezinha dela também vem para essa questão de gerar energia, e aí acaba que não tem, eu não vejo, assim, de forma clara, eu não vejo tantos benefícios nesse tipo de dieta, né? Dieta. Porque você fica praticamente sem energia para nada, né? Principalmente Sim. nos primeiros dias que você está acostumado com fonte de carboidrato, né? Você tem uma dieta assim, vamos dizer que bem regular, né? Você não Sim. consegue ter a energia, porque uma pessoa sem carboidrato, você passar um dia sem carboidrato, você... É uma pessoa sem nada. energia, totalmente sem energia. Mas me fala uma dieta que eu acho que tu consegue ver como uma coisa que é muito promissora para o futuro e que começa já a ter muitos adeptos. Eu acredito que quando a gente fala, principalmente nessa questão de futuro, pensando em longevidade, a dieta mediterrânea, que é um padrão alimentar em que tem mais gorduras boas, e aí poderia entrar a parte de amendoim, o abacate, castanha do Brasil, castanha de caju, outros tipos de gorduras boas, peixes com a carne um pouco mais magra, alimentos mais integrais, como arroz, até aquela coisa de torrada integral, pão integral, ele já não entra tanto. Então é realmente uma alimentação bem mais natural.
E Ótimo. é um tipo de padrão alimentar que muitos estudos sérios, estudos realmente com um público bem amplo de amostra, eles mostram que a pessoa tem resultado melhor na questão de saúde, na questão de longevidade, reduz glicemia, reduz colesterol, LDL, aumenta colesterol HDL. Então, assim, é voltado mesmo para a saúde. Acredito eu que é o melhor padrão alimentar, é a dieta mediterrânea. Eu conheço alguns amigos que já estão nessa dieta aí que se sentem muito bem. Diz que Sim. não se sentem cansados, conseguem treinar bem, tem uma rotina muito boa. Até a qualidade do sono melhorou. Sim, sim. Eu acho que assim, para mim, para a pessoa ter realmente um dia muito bom, ela tem que começar com sono de qualidade. Se ela não tiver um sono de Exato. qualidade, pode ter certeza que o dia dela vai ser um terror. Me diz quais os 3 suplementos que tu acha que para melhorar o sono são essenciais. O magnésio treonato é um que eu tenho resultados muito bons. Ele vai ajudar na questão mental. Ali a pessoa está muito esquecida, a pessoa está muito estressada, muito ansiosa. Então, ele vai ajudar nisso também, mas ele também regula muito a questão do sono. A suplementaçãozinha de melatonina, que aí a gente tem mais uma limitação, porque a suplementação de melatonina, o nutricionista só pode prescrever 0,21 miligrama, e aí alguns outros profissionais de saúde podem prescrever um pouco mais. Só que até nessa quantidadezinha mais baixa, ela já faz um efeito bem bacana. E um outro que a gente poderia, que inclusive a indústria poderia explorar mais, que fica até a dica aí para quem for da indústria de suplementação, é a questão do extrato do chá de cidreira. O extratozinho da cidreira, porque ele tem um efeito em aumentar os neurotransmissores GABA, que vão promover esse relaxamento. Sim. E aí algumas pessoas que não gostam do chá, talvez elas se beneficiassem bem do extrato da cidreira em forma de suplemento. Verdade. E é uma coisa que eu não vejo tanto. Às vezes a gente vê outros chás, outros encapsulados em forma de... Aliás, outros chás em forma encapsulada, só que cidreira é um que eu acho que ainda está precisando chegar com mais força no mercado para isso. Verdade, verdade. Porque tem um suplemento já que é o GABA, né, em si, né? Que já vem manipulado e que realmente as pessoas que falam que tomaram realmente diz que apaga e amanhã, no outro dia, acorda nova. É muito bom, dizem que é muito bom, tem um feedback muito bom 5-HTP também é ótimo também Já para tomei, isso. já tomei 5-HTP numa época que eu não estava conseguindo mais dormir, estava tomando pré-treino demais. Realmente é muito bom. Pro dia, ela te deixa um pouco mais alerta, quando você toma pela manhã, te deixa bem focado, mas quando você chega na parte da noite já, né, já vai diminuindo esses neurotransmissores aí, já dá uma qualidade maior, você já fica mais sonolento. Sim. Esse eu já tomei, manipulado, achei muito bom. Para mim melhorou demais. Mário, no teu começo, quando estava na academia, começando aí a vida saudável, né? Tu era bem mais magro, né? Sim. Bem mais magro. Eu comecei, acredito eu, que por volta de... Ali terminando o ensino médio, então foi por meio de 2013. E aí estava terminando o ensino médio, tinha uma qualidade de vida um pouco melhor da questão de ter mais... digamos que um privilégiozinho, de não ter que trabalhar. Então, eu tinha ali a comida toda hora em casa, mãe preparando, então conseguia treinar bem e tal. Mas a suplementação foi fundamental para mim. Eu digo que a suplementação ela me salvou porque a gente vê muitas pessoas com excesso de peso e aí tem muita coisa para excesso de peso, para auxiliar. Só que pro ganho de peso é que é mais difícil. E aí eu tinha já 1,80 m, continuo até hoje, mas eu tinha 57 quilos. Então era realmente bem, bem magro mesmo. Aí eu consegui fazer uma alimentação mais correta e fiz o uso de um suplemento, que eu lembro que era até o Massa Nitro NO2. Nem sei se ainda que era até da probiótica, não sei se eles ainda comercializam ele. Sim. Que é um hipercalórico. Então, quando eu tomei o hipercalórico, foquei realmente na academia, eu consegui ter esse ganho de peso, eu acredito que foi de 57 para 72, 74, então ganhei bastante peso. Depois veio a faculdade e aí uma coisa que muitas pessoas não sabem sobre mim, mas é porque eu tenho intolerância à lactose. Então, eu não tinha descoberto ainda a intolerância, porque eu ia nos médicos, eles passavam remédio de verme, enfim. Ninguém tinha pensado na questão que podia ser uma intolerância. E eu fiquei com medo de comer. Então, eu comia de manhã, no café da manhã, eu comia no almoço, e eu só ia comer de novo quando eu chegava em casa, meia-noite. E por conta disso, eu acabei perdendo muito peso, e aí fiquei realmente... não voltei, obviamente, para o corpo de antes, mas comparado com o que eu estava, perdi muito peso. Aí depois veio a pandemia,
conseguir ganhar peso de novo, e, enfim, tô na busca para melhorar a composição corporal. Não tenho aquela coisa de, vou virar aqui um cara super musculoso, um menos físico, não. Porque quando você vem da questão de muito magro, o que pra você já é bom é só não voltar a ser magro. Então, pra mim, eu estou satisfeito. Só em não ter os 57 quilos de novo, pra mim tá ótimo. Mas a gente tá sempre buscando melhorar ainda mais. Com certeza, com certeza. Também acho que ele pesava uns 58 quilos, era muito, muito magro. Aí eu tomei aquele hipercalórico da Integral Médica. Mas 17.500. Não, esse era o da Max, eu tomei o da Integral, aquele o Sinister, o tempo que era Sinister, sim. Agora é o Crea Mais, né? Que eu até vendi para um amigo teu lá naquele dia. E me ajudou bastante, Eu fazia vários pratões desse tamanho aqui, aí em seguida já tomava junto com o hipercalórico, porque eu não aguentava mais ser magro, todo mundo falando e Rodrigo que vai realmente é difícil. A gente sabe que claro que a alimentação é fundamental. É até uma coisa que vale a pena falar. Não é porque você vai tomar o suplemento que você vai ganhar o corpão, mas se você fizer a alimentação comendo muito e tomar o suplemento, aí sim você consegue ter um efeito bem bacana. Tem pessoas que demoram um pouco mais, tem gente que demora um pouco menos, mas se você fizer certinho, acontece. Dá certo. Tem mais uma pergunta que eu separei aqui para ti, Mário. Agora é para o público masculino. Qual tu acha a maior dificuldade, independente das faixas etárias, em adolescentes e no público mais adulto? Qual a dificuldade que tu acha maior em ter esses resultados, em trazer eles realmente para o plano alimentar, para os adolescentes e para o público mais adulto? Eu acredito que para o público mais adulto, que é o que eu mais atendo, é muita questão de ter uma vida social no final de semana mais ativa. Então, às vezes, a pessoa realmente ela não vai abrir mão daquela saidinha com os amigos, de um churrasco, de uma cerveja. Até porque em cidades menores, a gente sabe que isso aí é o que tem para fazer. Então, eu até falo, não vou proibir vocês de participarem da diversão que a cidade oferece. Então, acredito que é isso, essa questão do finalzinho de semana, às vezes até a própria necessidade de estar ali tomando alguma bebida durante a semana também. E para o público mais jovem, eu não falaria que eles são difíceis de entrar num plano alimentar. Mas assim, eu acredito que com esse público mais novo, a gente tem que ter um cuidado com o tipo de conteúdo que eles estão consumindo, porque às vezes é um público que não tem uma maturidade mental tão grande e eles estão já tendo exemplos muito avançados. Então, assim, chega ali o adolescente de 17, 18 anos querendo já ter o corpo que tem o Muzi ou uma outra que demorou anos para construir. Então, assim, eles já chegam querendo pular várias fases, vários níveis. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão mental deles, de falar que tudo é uma construção. E essa construção, às vezes, demora um pouco mais de tempo. Exatamente. Já chega a pergunta, o que é que eu tomo, né? Não é o que eu como, né? O que é que eu tomo para ficar aquilo ali, né? Mas é isso. Geralmente acontece muito. Lá na loja aí as pessoas já chegam perguntando, cara, o que é que eu tomo aqui? O que é que eu tomo aqui? Eu não quero esse da prateleira, não. Eu quero que tenha escondido lá por trás do balcão. Pensei que tem alguma substância secreta. Tem não, viu? Se você não tiver disciplina, não tem substância que dê jeito, não. Sim, verdade. Galera, esse foi o papo com o Mário Machado. Se você tiver alguma dúvida ainda, se tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui, que com certeza vai ter uma parte 2, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Eu acredito que esse é só o começo de uma nova etapa aí sobre um papo de saúde, de performance, de uma vida saudável, tá? Mário, se tiver alguma consideração para falar ainda. Bom, quem tiver dúvidas, eu sei que a nutrição é um espaço muito amplo que a gente tem para falar. Não dá tempo de falar de tudo em pouco tempo, mas se alguém tiver dúvida, você pode passar no meu Instagram, Mário Machado Nutri, deixa lá sua pergunta que eu respondo. Pode perguntar também no Instagram da B2, a gente pode até abrir B2 Suplementos, pode abrir uma caixinha de perguntas lá para ficar respondendo a pergunta dos espectadores. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Valeu, galera. Tamo por aqui.